falsas, né? Então vamos lá. Varginha faz o quê? 20 anos já? 25. 25 anos. Inclusive eu fui lá, é maravilhoso, que lugar bonitinho. Bonitinho, legal pra caramba. Tem, né, Bia? Lembra que a gente foi lá? Aí tem o orelhão do ET, lá é bonitinho. Fez vários shows lá. A cidade é baseada no ET, virou. Inclusive eu acho até que foi o prefeito que trouxe. O prefeito que trouxe falava, tem que ter uma movimentação aqui. O monumento, ele criou o monumento. Criou um monumento. O ET pode ir pra qualquer lugar. Por que ele veio pra Varginha? Essa é a dúvida que eu tenho. Ele não podia ter ido pra Dubai, uma porra. Por que ele escolheu Varginha? Todo mundo fala Lógico, isso, o pessoal fala, pô, tem o Caribe, Varginha, por que velho. vai aparecer em Varginha? Ele curte uma parada mais campo. Por que o ET ele não vem pra cidade? Por que o ET não? Pra mim é campo, dá uma relaxada. Na verdade, esse incidente em Varginha que ocorreu foi uma queda de uma aeronave, né, de formato de submarino ou de um charuto voador, que foi avistado por por um casal Fazendeiro? fazendeiros caseiros, né, que estavam nessa fazenda, na fazenda do Castilho, e eles observaram a dona Moralina, né, aquele casal assim bem simples. típico do interior, né? Eles já estavam se preparando para dormir. Quando ela escutou os gados ali da fazenda fazendo um barulho atípico, ela abriu a janela para ver porque que os gados estavam agitados. Aí ela disse que observa um objeto em formato de um submarino. Na verdade, ela não disse bem ela submarino, ela falou um objeto soltando uma fumaça, né? E ela chamou o seu marido Eurico, ele veio e eles observaram esse objeto durante uns 40 minutos, muito lento. E ele que deu a nomenclatura disse que parecia um formato de um submarino. E aí, logo uma semana depois, aconteceu o fato em Varginha, né? Ah, ele só viu o OVNI. Isso, ele viu o OVNI, né? E tava Caído na fazenda dele. Não, ele viu, estava no céu, estava basicamente, aparentava, segundo o relato dele, que estava caindo. Já na Fernão Dias, na rodovia que fica um pouco distante da fazenda deles, um outro rapaz que é aqui de São Paulo, passando na Fernão Dias, estava indo para um campeonato de ultraleve, ele vê também, ele relata que ele vê um objeto em formato de um charuto em posição de queda. Ele atravessa a Fernão Dias, ele estava passando com o carro, só que no relato dele ele disse que nunca imaginou que aquilo poderia ser uma nave extraterrestre, né? Ele achou que era um avião pequeno, de pequeno porte. Inclusive ele era piloto de ultraleve, então ele estava indo para um campeonato, ele viu aquilo, viu que caiu. Ele falou, é um acidente pesado. É um acidente pesado. Ele fez a volta na rodovia, tentou de adentrar para esse local para ir no local, e na hora que ele chega nesse pasto, que é próximo a Três Corações, ali na região, é um pasto rural, ele disse que vê vários fragmentos espalhados nesse pasto. Ele foi já adentrando mais para dentro do pasto. Ele fala que vem um cheiro muito forte de amoníaco, de amônia, que queima os olhos dele. Nisso, questão de 5 a 10 minutos, chega do outro lado, que tem uma rodovia assim de estrada de terra, e que chegou vários caminhões do Exército, que em Três Corações tem a Escola de Sargento das Armas, que é a escola que é uma das maiores escolas de preparação de sargentos do Brasil. E dali eles adentraram, né, nesse terreno, viu ele lá, um dos oficiais vieram, inclusive ele já estava com um fragmento na mão. Ele é louco, ele vai pegar o negócio? Diz que ele estava pegando, e a mão assim, caiu? Porque ele falou que nunca imaginava que aquilo poderia ser algo desconhecido. E aí o oficial... Desculpa, o que é esse fragmento? Esses fragmentos eram os destroços do objeto que tinha acabado de mas era o quê? acidentar. Era o quê? Era um isopor? É o quê? Isso, ele era um alumínio muito, muito leve. E diz ele, que aí é um pouco assim polêmico, né, que ele fala que na hora que ele amassou, ele abriu, ele voltou ao normal. Muito parecido com o de Roswell também, que foi uma característica muito parecida com o relato de Roswell. Você pega a nave, faz assim... Isso, um pedaço é como se fosse um alumínio muito leve. E dizem também que se você passa um estilete, ele corta, ele volta ao normal. Isso é uma tecnologia. Pra fechar marmita é bom pra caralho. Imagina bater teu carro. Porra, mano, bate carro lá, pum. Não, mas o cara bate a nave e não voltou, caralho. Tem umas coisas esquisitas aqui, Marcão. Vamos lá. Cadê esse objeto? Então, aí esse objeto aí, o que aconteceu? Ele saiu, ele foi mandado sair ali da fazenda. Aí ele parou num posto de gasolina mais próximo ali. E ele falou que na hora que ele entrou, tava ainda meio, né, atordoado. Na hora que ele volta pro carro, pra ele ir embora, ele falou que tem um Opala, parou um Opala. Caralho, saiu dois homens de preto. E aí abordaram ele e falou, o senhor é o senhor Carlos de Souza, mora na rua tal, o senhor é casado com a fulana de tal. Ele falou, opa, que isso, mas como que vocês sabem?
Né? Ele falou, não importa como a gente sabe, a gente só quer dar um recado para você, você não viu nada agora, você não sabe de nada, esquece esse assunto. E aí ele ficou tão preocupado que em vez de ele ir para o campeonato de ultraleve, ele voltou para São Paulo, e aí ele contou para a esposa, eles resolveram ficar calados durante uns 10 meses sobre esse assunto. Só que ele não sabia que até então... Não sabia que o ratinho ia explanar essa porra pro mundo inteiro. Explanar, né? E esses fragmentos, depois, segundo relatos de militares, né, e fontes, esses fragmentos eles foram recolhidos e levados para o CCTA em São José dos Campos. Sim, que é do ITA lá. Isso, e ali eles fazem a perícia de todos os destroços aéreos que acontecem no país, lá eles fazem a perícia, né, dos acidentes. Diz que esse material ele estava separado, né, ali, e teve inclusive um militar da aeronáutica que chegou a ver esses fragmentos assim, e aquele material ele ficou sabendo que ia para os Estados Unidos, né? Ah, vai tomar. É isso que eu fico puto, Marcão. Porra, nunca tá aqui esse bagulho. Tu quer que esteja aqui? Lógico, velho. Vamos trazer. Você queria trazer. Ó, inclusive aqui é de Varginha, sabe? Traz daqui, ó. Você lembra daqui? Roosevelt. Tá tudo. Tem um museu aí é a Área 51, né? Isso, lá nos Estados Unidos, Área 51. Mas assim, eu acredito assim que aqui no Brasil deve ter ficado alguma coisa. Por exemplo, sim. Tecido de pele. A gente não sabe se a criatura. O pessoal fala que as criaturas que foram capturadas teriam ficado no Brasil, mas na verdade essas criaturas que foram capturadas, elas foram levadas para os Estados Unidos também. Porra, tá melhor que nós, mano. E diz que tecido da pele dela, ou fragmento, algum fragmento, Peraí, teria Marcão, ficado aqui. Marcão, vamos lá. Eu fui no show do Kiss. Adoro a banda Oh. Kiss. Joguei lá. Rock and Roll All Night. Tem no final da música Rock and Roll All Night. Pum, estoura a coisa, confete pra caralho. Eu peguei um confete e guardei, porque eu falei, mano, é lembrança do show do Kiss. O filho da puta vê o bagulho do alienígena, vê um alumínio, ele não guardou um pedaço. É isso que todo mundo fala, todo mundo fala... Tô contigo, Maurição. Porra, irmão, show do Kiss eu guardei um pedaço do confete, nem foi o Gene Simmons que botou, foi a produção. O cara vê o negócio, não guardou um negócio. É o que ele disse também que na hora eles tomaram o militar da mão dele, porque a gente fez pergunta pra ele, por que você não pegou alguma coisa e colocou no bolso? Ele falou, primeiro, eu não imaginava que aquilo poderia ser extraterrestre. E outra, na hora que eu tava ali meio atordoado, eu tava com o objetivo de ajudar, né? E aí eles mandaram eu embora de lá, né? E assim, o que a gente sabe é que, por relatos de militares, é que toda essa ação foi filmada. Então a gente tem aqui, teria... que tá nos Estados Unidos, é isso. Estaria também nos Estados Unidos e no Brasil aqui guardado, né, esses filmes dessas criaturas que foram autopsiadas aqui na Unicamp depois, né, essas criaturas elas foram trazidas para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. Cadê? E daí de lá foram levados para a Unicamp. E aí o governo brasileiro juntou as Forças Armadas, o Exército, a Inteligência, eles fizeram um excelente acobertamento, de certa forma, desses fatos. Brasil, velho. Mano, então, a gente tem o Léo Dias, irmão. Ninguém consegue esconder coisa aqui, velho. Como é que esconderam tanto isso? Porra, a gente descobre o surubão de Noronha, mano. Bruno Gagliasso escondeu isso, a Sete Chaves descobriu. Como é que o alienígena a gente não descobre? Cadê esse pessoal que viveu com esse pessoal? Porque assim, cara, Varginha desse tamanho. Bia lembra, né, Bia? Fui lá no show. Eu era uma atração em Varginha. Eu vim de São Paulo, eu não vim de outro planeta. Eu era uma atração, conheci todo mundo. Lembra que eu fiquei lá no bar, toquei, vou ficar todo mundo. Todo mundo da cidade fica sabendo. Sim. É uma cidade pequena, né? Inclusive, eu acho que se o ET cai aqui em São Paulo, a galera não tá nem aí. A galera fala, mano, não vou ajudar o ET, não. Tem trabalho. Foda-se, tem que trabalhar, tem que pegar o metrô. Lá, em Varginha, cai um ET. Toda a cidade, imagino eu, fica sabendo. Sim. Cadê essas pessoas que o outro viu o caminhão passando, o outro liga pra sogra, fala, minha vizinha tá não sei o quê. Não teve isso, não teve um barulho na cidade, alguém não fez uma foto, não tem nenhum detalhe. Sim, então muito bem colocado. Na época, 96, a gente era muito desprovido dessas tecnologias de tirar foto, né, de máquinas, o que foi um burburinho muito grande na cidade. Então, na época, em 96, foi muito falado, muitos moradores se envolveram com isso, sim. Sabe? Sim. Só que muitos têm medo de vir à tona e falar. A gente tem conseguido agora, depois de 25 anos, inclusive semana que vem a gente está marcado lá para gravar com algumas testemunhas que resolveram falar depois desses anos todos, né? Inclusive um deles é militar, que teria servido e ele teria visto algo inusitado também, né? Que corrobora, porque a gente vai construindo um quebra-cabeça, né? Das informações. O Brasil, justamente o que você falou, o Brasil, todo mundo sabe de tudo, né? Vaza tudo.
Só que foi graças a isso também... Faltou um porteiro pegar esse ET, mano, e espalhar pra cidade inteira, tudo que aconteceu. É verdade. E aí eles falam que, por exemplo, esse assunto, né, foi justamente acobertado lá pelas Forças Armadas, né, e, na verdade, mesmo assim, teve muitas informações que foram vazadas pelos próprios militares, tanto do Exército e do Corpo de Bombeiros. Porque o Corpo de Bombeiros de Varginha se envolveu também, porque eles foram acionados nas 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 96 para ir capturar uma criatura estranha, um bicho primeiro, que foi falado pelos moradores, que ligaram, ó, tem um bicho estranho aqui na mata, que naquela época, né, era mais ainda zona rural, uma parte lá onde essa criatura foi capturada, e aí o Corpo de Bombeiros esteve lá e a população toda viu a ação deles, né? E aí capturaram alguma coisa na rede, colocaram no caminhão-pipa, né? Ele estava vivo, então. Então, tudo indica que essa criatura estava viva até então. Mas depois a gente soube também por fontes militares que ela veio a falecer. E ela passou por 2 hospitais da cidade. Que pouca gente, assim, quem conhece cara, muito... o ET, velho, deu um tour por Varginha, mano. E ninguém viu. Não, viu, mas não pode falar. Essas coisas que ficam meio doido. Não, inclusive, ele ficou comer pizza no Tião, o ET, fez tudo. Porra, mas vamos lá. Isso que eu quero entender. O ET